Graça e Paz Igreja, PG falando aqui. Vamos dar continuidade ao nosso módulo 1, ainda no capítulo 1. No vídeo anterior vimos que o propósito último da criação é glorificar a Deus. Mas a pergunta que surge é, o que significa glorificar a Deus na vida prática, no dia a dia? E isso é o que me interessa, pastor. Eu não gosto muito desse negócio de doutrina, eu prefiro coisas práticas. Antes da gente continuar o papo, você percebe como isso é um erro? O quê? Não se interessar pela doutrina? Não entendi. Porque, de fato, o que vai direcionar a nossa prática é a nossa doutrina. Por isso que temos que conhecer bem a Bíblia para termos uma boa doutrina, para termos uma boa prática. Por isso, precisamos ter um bom conhecimento bíblico para termos uma boa doutrina, para termos uma boa prática. Faz sentido. Então a gente precisa da doutrina para uma boa prática. Exatamente. Por isso que glorificar a Deus não é um conceito abstrato, mas uma realidade que permeia cada aspecto da nossa existência. É viver de uma maneira que as nossas ações, palavras, pensamentos reflitam a natureza de Deus e exaltem o nome de Deus. E como é que eu posso fazer isso então? Primeiramente, glorificamos a Deus através da obediência aos seus mandamentos. A obediência é uma forma fundamental de demonstrar nosso amor e reverência para com Deus. Porque aí nós reconhecemos a sua autoridade e bondade. Porque como eu vou dizer que eu amo a Deus e que eu respeito a Deus, se eu nem atendo às coisas que Ele fala ou que Ele manda? Jesus mesmo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nunca tinha pensado nesse lado. Pois é, as pessoas pensam muito pouco sobre isso. Porque quando obedecemos, mostramos ao mundo que confiamos em Deus e que seus caminhos são os melhores para nós. Não é um fardo obedecer a Deus, mas é um privilégio que nos leva a uma vida abundante, dentro de casa, fora de casa, no serviço, com a família, com a igreja. Faz todo sentido, hein, pastor? Em segundo lugar, glorificamos a Deus através da adoração e louvor. A adoração é a expressão direta da nossa reverência e amor a Deus, seja em um culto público ou em devoção particular, ou mesmo no nosso trabalho. O louvor e a gratidão a Ele são atos que o glorificam. A Bíblia nos convida, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então louvar é como se fosse elogiar, agradecer? Exatamente, e adoração é o serviço. E a nossa adoração não é para o nosso próprio benefício, mas para exaltar aquele que é digno de toda honra e glória. Então eu não devo louvar e adorar a Deus só para conseguir uns favores. Você está entendendo a ideia. Em terceiro, glorificamos a Deus através do serviço ao próximo. Jesus nos ensinou que amar a Deus está intrinsecamente ligado ao amor ao próximo. Mas quem é o nosso próximo? Jesus deixou isso bem claro na parábola do bom samaritano e Deus deixou isso de forma muito mais clara na primeira carta de João. O nosso primeiro próximo são os nossos irmãos. Quando servimos uns aos outros dentro da igreja, especialmente aos irmãos mais necessitados, e não estou falando só em recursos financeiros, mas espirituais e emocionais, estamos glorificando a Deus, pois Deus se identifica com os seus filhos. Olha o que Jesus falou. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nunca tinha parado de pensar nisso, pastor. Então, o meu primeiro próximo é o meu irmão em Cristo? Lógico, como é que a gente vai ajudar os de fora se a gente não cuida dos de dentro? Se nós somos o corpo de Cristo, como é que podemos viver e atuar de forma plena, agradando e servindo a Deus, se um dos nossos órgãos estiver mal e necessitado? E isso mesmo nos leva ao testemunho de vida. E vamos deixar bem claro aqui, testemunhar na Bíblia significa anunciar quem Deus é declarar as suas obras. Explica melhor esse negócio de declarar. Porque a testemunha na Bíblia era a pessoa que declarava, que falava alguma coisa. Hoje em dia o pessoal confunde testemunho com o que eu faço. Mas o testemunho na Bíblia é o que eu falo. O que eu faço, a Bíblia vai chamar de boas obras. Mas não tem aquele versículo que fala, pregue sempre a palavra, se preciso, use palavras. Não tem esse versículo, não. O que a Bíblia diz é que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que falar a palavra, pregar a palavra. Porque bonzinho ou falso bonzinho, qualquer pessoa pode ser. Agora, falar de Deus, sobre quem Deus é, o que Ele faz ou deixa de fazer, só pela palavra. Então se eu falar, eu posso viver de qualquer jeito. De jeito nenhum, porque esse testemunho falado deve ser confirmado por uma vida transformada.
Nossa integridade, nosso amor, nossa paciência e nossas boas obras devem acompanhar a mensagem do Evangelho. Elas devem confirmar diante do mundo o que nós somos em Cristo Jesus, para que, vendo a obra de Cristo em nós, as pessoas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Como Jesus mesmo falou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ixi, pastor, tem muita coisa para aprender, hein? Todos nós. Por isso que, por fim, glorificamos a Deus através do uso dos nossos dons e talentos. Deus nos dotou com dons e talentos diversos. Usá-los para o avanço do seu reino e para o bem do seu povo é uma maneira prática de glorificá-lo. Olha o que a Bíblia diz: serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém serve, sirva na força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Glorificar a Deus, portanto, é uma forma de vida, um compromisso diário. É a nossa resposta de amor e gratidão a Deus. Tô entendendo, pastor. Então não é só no domingo. Exatamente, você está entendendo a ideia. No próximo vídeo vamos explorar como o prazer em Deus se encaixa nesse propósito. É porque ficar trabalhando, fazendo as coisas certinho, servindo os outros, eu não sei quanto de prazer isso pode trazer, hein? Fique tranquilo, Deus há de nos capacitar a viver para a sua glória em cada aspecto da nossa vida. E por que é importante entender isso? Porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Exatamente, por isso que a gente sempre diz: leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.